Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui no nosso canal. Vamos falar agora de tecido conjuntivo cartilaginoso. Para quem está acompanhando nossas aulas de tecido, tá? A gente já viu tecido epitelial, vimos tecido conjuntivo, a introdução, falando da matriz extracelular e das células que compõem ele. Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, e agora vamos ver o tecido cartilaginoso. Bom, tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo, né, que vai se destacar por ser bem rígido, porém flexível. Ele não tem nervos e vasos sanguíneos ou linfáticos. Então, ele é o único tecido aí conjuntivo que é avascularizado, diferente dos outros, né, que todos possuem vasos, tá? A cartilagem, ela pode ser encontrada em diversas partes do nosso corpo, tais como nariz, orelhas e nos discos intervertebrais, né? Aqueles discos da coluna, tá? Fica nas vértebras. Então, muitas vezes a gente acha que cartilagem só está no nariz ou na orelha, mas ela está presente na nossa nariz, na nossa traqueia, nas vértebras, então, várias partes aí do corpo. Então, pelo fato da cartilagem ser um tecido avascular, tá? Aqui não tem, né, vasos sanguíneos. A nutrição, ela é realizada por meio de vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente, né, anterior, que fica em cima dele, que é o pericôndio, através da difusão. Esse pericôndio, gente, ele é vascularizado e inervado, certo? E ele fica logo acima desse tecido cartilaginoso, então é ele que vai nutrir o tecido cartilaginoso, certo? O pericôndio. Então é por isso que, mesmo quando a gente fura a orelha, coloca um pinça, alguma coisa, você sente dor ali, porque ele é muito inervado aqui nessa parte, tá? Por conta do pericôndio que reveste, e também cheio de vasinhos, né? Os vasos sanguíneos que estão presentes no pericôndio. Então não é por conta da cartilagem, não é a cartilagem que vai ser vascularizada, e sim o pericôndio que está envolvendo esse tecido. E é através de difusão que ele vai passar aí os nutrientes para esse tecido, tá bom? Então, esse aqui é uma imagem de como é o tecido cartilaginoso, certo? E as suas células que vai estudar aí, que é os condrócitos e os condroblastos. Então, a matriz, ela é rica em glicoproteínas e contém aí fibras elásticas para dar essa flexibilidade, tá? E colágeno. Então, são fibras que vão garantir aí a flexibilidade do tecido, certo? A principal célula desse tecido é o condrócito, que é uma célula ovoide, como está aqui, certo? Com poucas organelas na fase adulta e rica em lipídios, tá? Do citoplasma. Então, ele vai ser originado, ó, dessa outra célula aqui, que é o condroblasto, tá? Esse condroblasto aqui, ele se destaca por ter grande quantidade de fibras, né? Ele vai sintetizar as fibras aqui, certo? Então, eu tenho aqui a imagem de um condroblasto, que é como se fosse uma célula novinha, né? É a célula que vai ainda amadurecer, que vai dar origem ao condrócito. O condrócito já é a célula adulta, certo? Aqui, nessa imagem, eu tenho o pericôndio, que é o tecido que é vascularizado, um tecido conjuntivo vascularizado e inervado, que vai nutrir esse tecido cartilaginoso, certo? O condroblasto e o condrócito, que é essa célula daqui mais madura. Bom, funções do tecido cartilaginoso. Ele tem a função de revestir as articulações ósseas, certo? Revestir as nossas articulações, como está aqui na imagem, né? O joelho cheio de o que a gente chama de junta, né? Aqui tem articulação na perna. Então, todas as nossas articulações ele vai revestir, amortecer impactos de atrito, né? Ele vai sustentar, e tem a função aí de sustentar esses impactos, esse peso, e amortecer aí, amortecer para que impeça o atrito entre os ossos, tá? Então, aqui também a gente tem, ó,
essas cartilagens aqui na nossa coluna, certo? Que é justamente para ajudar, né, a amortecer o impacto, a sustentar o peso do nosso corpo. Quando essa cartilagem aqui está desgastadinha, a gente pode desenvolver alguns problemas, né, como uma hérnia de disco, por exemplo, certo? Algum problema aqui na articulação. Vai auxiliar nos movimentos corporais, certo? Nos movimentos do nosso corpo, né? Por conta que ele está preenchendo as articulações. Sustenta e protege algumas partes do nosso corpo, tá? Essas são as funções principais aí do tecido cartilaginoso. Então, a presença dele nas articulações é responsável por sustentar o peso dos ossos, tá? É fundamental. Essa daqui do joelhinho, coitadinha, ela sustenta quase o peso do corpo todo, né? Então, esse tecido, ele admite uma grande quantidade aí de carga, tá? Ele é predominante no esqueleto, no tecido esquelético do embrião, porque ele vai servir como se fosse um molde, certo? Para o tecido ósseo. Então, quando a gente for estudar tecido ósseo, a gente vai ver que o tecido cartilaginoso, ele meio como se fosse aquele cimento mole, que depois vai dar origem à estrutura mais sólida, tá? Cimento mais resistente, que seria o tecido ósseo. Então, ele serve aí de molde. E aí, tá, no tecido embrionário, ele vai estar mais predominante. Alguns tipos aí de cartilagem, a gente vai ver agora, tá? Cartilagem hialina. Essa cartilagem a gente vai ter colágeno tipo 2. Ela é envolvida pelo pericôndio, né? Ela vai ser nutrida lá pelo pericôndio. E destaca-se por formar o esqueleto do feto durante lá o início do desenvolvimento, tá? Depois ela vai ser substituída pela ossificação, como eu falei anteriormente. Então, ela é encontrada no esqueleto fetal. Na cartilagem hialina também está presente nos brônquios, certo? No nariz e na nossa traqueia, certo? É importante destacar também a presença dela no disco epifisário, responsável pelo crescimento dos ossos longos, tá? Cartilagem elástica, esse nome já vai sugerir aí que essa cartilagem ela é rica em fibras elásticas, bem mais flexível, certo? Como a hialina, ela também é revestida pelo pericôndio, tá? E ela pode ser encontrada na epiglote, certo? Na laringe, tá? E no pavilhão auditivo. Cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem, ela vai apresentar em grande quantidade de colágeno tipo 1, mas não é envolvida pelo pericôndio, tá? Ela é encontrada entre as vértebras, nos discos intervertebrais, certo? No menisco, no joelho e na articulação do pubis. A nutrição dela, aqui eu coloquei até um exemplo, tá? Entre as articulações, certo? E no pubis. Então, a nutrição ocorre por meio do tecido conjuntivo denso, tá? No qual ela vai estar ligada ali. Tecido conjuntivo denso a gente já viu na outra aula, né? Rico em fibras. Então, a cartilagem fibrosa pode ser encontrada nos pontos de inserção entre tendões e ligamentos dos ossos, tá? E na sínfise púbica. Bom, doenças relacionadas à cartilagem. A gente tem várias doenças relacionadas ao desgaste da cartilagem, tá? Como exemplo, a gente tem a artrose, a osteoartrose, a osteoartrite. Então, essa última, ela está relacionada aí à cartilagem articular, que altera sua espessura. A cartilagem também não possui nervos, né? Que por conta disso, ela não vai causar dor. E isso faz com que avance, a gente não sente dor, então proporciona o avanço da anomalia e da doença causada pela desgaste da cartilagem. A gente nem percebe o que pode estar acontecendo, certo? Porque não sentimos o sintoma, não sentimos a dor. Então, uma dessas é a doença de Belsing-Range, que consiste aí no desenvolvimento anormal das cartilagens. A artrite, a reumatoide, entre outros.
Então, aqui na imagem eu tenho a cartilagem normal, como seria. Aqui é o ossinho da perna, tá? Aquela cartilagem aqui que fica perto, próximo do joelho. Aqui é o ossinho da perna, né? A fíbula tíbia, desculpa. E aqui é uma cartilagem desgastada, tá? Que é o que a gente chama de artrose. Então, outra coisa importante é que a cartilagem, por não ser rica em vasos sanguíneos, por não ter vasos sanguíneos, né? A nutrição dela vem lá do pericôndio, então ela é de difícil cicatrização. Isso a gente observa quando a gente vê aquelas lutas, né, de lutadores de MMA, de boxe, que fica com aquela orelha toda deformada. Aquilo ali é por conta do constante desgaste ali daquele tecido cartilaginoso e da difícil cicatrização, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida relacionada ao tecido conjuntivo, a esse assunto, podem entrar em contato comigo, tá? Deixar aí nos comentários ou entrar em contato aqui comigo. Será um prazer ajudar vocês. Então, até a próxima, gente. Bons estudos, fiquem com Deus e tchau, tchau.